Já mexeu no celular do seu parceiro ou da sua parceira? Ai, mas eu tava só curiosa. Não, eu tava desconfiada mesmo. Já conta pra mim, a enquete já tá no ar aí, ó. 988-93-3999. Responde, hashtag sim ou hashtag não. O sigilo da sua identidade é garantido, tá? Só me conta se você já mexeu ou não mexeu. E também manda pra gente o que aconteceu com você, se você descobriu alguma coisa, como é que foi a reação dele, se você não contou, se tá com peso na consciência, enfim. Não precisa se identificar também. A enquete por hoje é relacionada ao nosso quadro Descomplica e fala justamente sobre esse assunto. Roda a vinheta. Janaína Ferreira já está aqui com a gente para começarmos a semana descomplicando um assunto que muitas vezes é fim de relacionamento. É confusão, Jana. Boa tarde, seja bem-vinda. Primeiro, eu quero dizer que tá lindo o cenário. Obrigada. Lindo, renovamos na última semana, É verdade. Né? Tá lindo. E outra coisa, é interessante, né? Que o pessoal de casa vê a gente que tá aqui na frente. Mas quem tá aqui também, a gente tem grupo de meninas e de meninos, né? E esses relacionamentos assim, quando a gente fala de polêmico, a gente vê aí a carinha deles, né? E fica tudo um olhando pro outro. Como quem diz assim, meu Deus, como é interessante também a gente ver a diferença em relação ao gênero e o que é que afeta mais, se mulheres ou homens. Então, tem pesquisa que diz que as mulheres, elas falam mais ou tentam mais buscar essas informações no celular do parceiro, mais propriamente do que os homens, né? Então, isso é um dado importante também. Acho que é porque eles são menos curiosos, né, Jana? Não é desconfiança não, né? Ou não. Jana, justamente, qual a diferença? Tem gente que usa o recurso e diz assim, não, mas é porque eu estava curiosa. Quando, na verdade, tem ali a base da desconfiança junto, né? Tem a base da desconfiança e a gente pode pensar em duas questões, Fernandinha. A primeira questão que a gente precisa entender é que talvez a pessoa que esteja dizendo que é curiosidade, ou seja, o que for, ela realmente é uma pessoa insegura, né? Quando a gente fala de uma pessoa que tem aí, vou falar, vou olhar, tá aqui de bobeira em cima do criado mudo, vou pegar. Então, ela pode ser uma pessoa insegura. E aí nem tem a ver com o parceiro. Tem a ver com a pessoa. Ela precisa avaliar o que é que está acontecendo na vida dela, que ela precisa estar atendendo a esses comandos. A segunda, aí a gente pode pensar assim, o relacionamento é uma escolha. Se você escolheu estar com aquela pessoa e desconfia, então você já sabe que tem alguma coisa errada. Se não tem alguma coisa errada, a desconfiança nem vem junto, Não existe, né? Por quê? Porque relacionamentos saudáveis são aqueles onde o respeito e a confiança, ela existe. Agora, Jana, aqui nem esconda. Simplesmente diga, me presta o celular aí. Mas aí, ao receber um não... já coloca aquela pulga atrás da orelha. Acredita que possa ter algum vestígio, alguma coisa. Mas tem regra nisso? É difícil entender essas regras, porque quando a gente fala de rede social, é tudo muito aberto hoje. Sim. Então, a pessoa posta coisas no Instagram, ou seja lá qual for a rede social, e termina fazendo com que isso gere aí uma dificuldade de entender qual é o limite. Se posta para todo mundo ver, por que eu não posso ver? Aí, o que a gente precisa entender, que tem algumas coisas hoje... Fernandinha, tem uma pesquisa que diz que em 1995, 15% das pessoas usavam a internet. Hoje, no mínimo, 72% das pessoas usam a internet. Então, de 1995 para cá, é recente, é novo. A gente também está aprendendo com algumas coisas em relação a isso, né? Então, o que é que a gente entende? É que hoje o celular é quase algo que é um órgão a mais. Sim. Por quê? Porque a gente guarda informação, agenda, coisas importantes, conta de banco, tanta coisa que a gente guarda ali, né? E aí, de repente, a pessoa vai lá e pega o WhatsApp daquela pessoa, o celular daquela pessoa e vai desvendar as informações. A primeira pergunta, já imaginou se você estivesse no lugar dessa pessoa que você está olhando o celular? Se fosse ao contrário, né? Já imaginou? E aí pode ser pequenas coisas. Às vezes a pessoa está com raiva e desabafa com uma amiga sobre aquele relacionamento e diz coisas que naquele momento não seria apropriado para a pessoa ver. Também é importante a gente entender que tem um impacto muito grande se haja
caso haja essa descoberta através do celular, porque não tem filtro. E aí é o apelido carinhoso, às vezes as fotos, sim, coisas íntimas. Às vezes é um comentário que você faz com a outra pessoa que para você não tem peso nenhum. E o outro que tá lendo já interpreta de uma outra maneira. Então você pode fazer um elogio, no caso a mulher para um amigo, e para você não tem peso nenhum. Você sabe qual é a relação que você tem com esse amigo, isso, que é literalmente de amizade, mas pro parceiro que não conhece aquele esse amigo, já soa, né? Nossa, olha, você tá toda dada, você está... Não precisa nem ter mais nada, basta só uma risadinha, tu tá né? entendendo? Então é muito julgamento sobre o olhar do outro. Tem gente que pega o celular, até não encontra nada de traição, mas encontra uma atitude que não é comum no dia a dia, como alguma brincadeira, né? Ou às vezes um tema mais picante que você fala, porque aquela pessoa pra você é tão mulher, às vezes, quando é relação de homem, né? E mulher, mas é tão... que aí pode acabar gerando uma crise, né, Jana? Pode acabar. E é importante a gente entender esses limites e colocar um comportamento de prevenção. Ah, o celular tá ali e eu entendo que eu tenho aí esse comportamento de instigar, de olhar, de me sentir ali, né, propensa a fazer isso. Então, evita, porque é algo que é do privado, né, da pessoa. Se há, como a gente tá falando, respeito e confiança, é um relacionamento saudável. Se não há, pergunta por que você está dentro dessa relação, onde você precisa ficar vasculhando, procurando, achando, muitas vezes... Ficando na relação, né? Achando e ficando na relação, que é o pior. Vamos ver aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Um monte de gente mandou. Dá para você mandar a sua, que já ainda tem outro bloco com ela aqui. A Érica de Souza. Sempre mexo e ele não gosta muito, mas eu continuo mexendo. E aí, ô Érica, qual é a necessidade, né? A gente pode pensar assim, sabe, Érica? Pergunta, eu tô no bloco que mexo por conta da minha insegurança, ou eu já entendo que tem alguns comportamentos que eu desconfio e aí só quero avaliar se é verdade mesmo. Não é? Às vezes tem a ver com você. De todas as maneiras tem a ver com você, né, Jana? De um jeito ou de outro. Já que a escolha é livre. Não Ninguém tá amarrado ao outro. Uma telespectadora disse assim, teve uma vez que eu olhei o celular do meu marido, vi muitas conversas dele com outras mulheres. Ele teve a cara de pau de falar que era mentira minha. Ele tá no papel dele de desmentir, mas quem viu a conversa foi você, né, Jana? Eu costumo dizer que isso gera duas emoções. Primeiro, a questão dela se sentir traída e segundo, a raiva, porque ele termina desqualificando a mulher como, não, você não viu, e aí querer chamar o outro de bobinho, e aí a pessoa termina tendo raiva, né? Então tem duas emoções envolvidas aí. Boa tarde, Fernandinha. Já fiz isso e fiquei sabendo que fui traída várias vezes. Até ligação eu atendi de outras mulheres. Acontece de ter uns achados assim, né, Janaína? Mas pelo que a gente tá falando aqui desde o começo, já havia um comportamento. Sim. E então ela apenas confirmou. Né? Ela foi traída várias vezes, inclusive atendia até ligação. Então, ela apenas confirmou. Então, o que a gente está querendo dizer são dois grupos. Aquele que está desconfiada porque tem motivo e aquela que é insegura. E aí, a que está desconfiada que tem motivo, é importante se perguntar o que é que eu estou fazendo comigo dentro dessa relação. Uma telespectadora compartilhou com a gente uma mudança de comportamento que a gente olha. É impossível você dizer assim, mas ele não mudou nada. É impossível, né, Janaína? Talvez a rotina, o dia a dia, né? Você tá mais alheia, você não notou, mas é impossível a pessoa trair outra e não dar sinais. E deixa eu dizer mais, a pessoa que tá traindo, no começo ela toma muito cuidado. Por quê? Porque ela acredita que pode ser pega a qualquer momento. Mas com o passar do tempo, as coisas ficam tão tranquilas na cabeça dela que aí ela vai deixando escapar pequenas coisas. Então, sim, ao passar do tempo, a pessoa vai dar dicas, vai deixar algumas coisas a entender, porque o medo diminui. E quando o medo diminui, ela se comporta de forma mais tranquila e aí ela se deixa pegar. Uma mudança de comportamento é com relação à colocação de senha em telefone. Ou tirar a visualização. Meu esposo, olha o que ela conta aqui, ó. Meu esposo não tinha senha no celular, mas depois de fazer amizade com uma colega do trabalho, ele colocou. Pode ser sinal de algo? Eu estou desconfiada.
Pode não ser também. Não é? Né? Pode não ser também. A gente pode pensar assim, o que é que tem em relação à senha e o que é que eles podem conversar sobre isso. Eu percebi que você não tinha senha antes, o que é que está acontecendo agora? Isso é uma mudança de comportamento? Eu estranhei. Por quê, Fernandinha? Porque como ela classifica aí, né, um antes e depois. Quando conhecer uma colega de trabalho, então eu entendo que ela já tem alguma coisa aí nessa colega de trabalho. O que será que ela sabe sobre isso? E aí é importante uma conversa. Uma telespectadora compartilhou conosco que já mexeu no celular e que foi uma experiência terrível, porque ela viu vários vídeos dele com outras mulheres, vídeo inclusive dele fazendo sexo com outras mulheres. Eu acredito. A gente trabalha inclusive com as mulheres que fazem isso, ou com os homens também, chama de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É tão traumatizante ver aquela pessoa que você confia, que você divide sua vida, que você faz sonhos, que você pensa que vai fazer tantas coisas para o futuro e de repente você vê as imagens e é muito impactante e chocante. Sim. E termina que precisa realmente de um cuidado. Tem, inclusive, implicações no que diz respeito à emoção e comportamento. Ela tem razão. Não é fácil, mas aí procura ajuda, né, Jana? Para seguir, não ter outros desdobramentos. Às vezes começa a generalizar para todo o relacionamento. Enfim, é importante estar atenta a esses sinais também do que você faz com aquilo que aconteceu com você. O que aconteceu naquele relacionamento fica restrito àquilo, a menos que a pessoa perceba que já tem uma escolha de padrão de pessoa. Tem uma tendência a escolher sempre. Sabe que eu acho que a gente podia fazer um descomplicando sobre isso? Vamos fazer. Tem muita gente assim, olha, meu dedo é podre. Eu rodo, escolho o dedo. Aí a gente vai falar sobre padrão de comportamento, padrão de escolha, pra você descobrir por que você não acerta essa flecha. É isso mesmo. Vamos, Jana? Vamos fazer. Tudo certo. Muito bom. Você tá liberada? Tá certo. Daqui a pouquinho, Jana volta. Você aí dá tempo pra compartilhar. Se você não... Olha, Desirê tá dizendo que tá lotado. Se você quiser mandar a sua pergunta, ainda dá tempo, tá? E se não quiser se identificar, também não tem problema, a gente tá aqui para te ajudar. Hoje começa uma parceria aqui no